companheiro. Não? Agora, tá me ouvindo aí, Robson? Bom dia. Estou te ouvindo, Mário. Ok, Bom beleza. dia. Um bom dia para você, hein? Uma ótima quarta-feira. Exatamente, para nós todos. Vamos lá, então. O pessoal tá curioso aí. O que é? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Tem um efeito aqui que chama delay. Às vezes ele fala lá e às vezes demora para chegar em mim aqui e vice-versa, né? Então às vezes você não estranha que às vezes ele me atropela, eu o atropelo, mas é por causa desse tempo, esse delay que dá entre o que ele fala e até chegar em nós aqui pelos canais eletrônicos aí. Mas vamos lá, Robson. O pessoal está curioso para saber o que nós vamos falar de você aqui, mas nós vamos deixar para depois. Mais pro finzinho da fala, tá bom? Combinado. Tá bom. Vamos falar das commodities. Conforme nós já passamos essa lição de casa para você. Que história é essa do Brasil vender o minério de ferro? É um exemplo, tá? O minério de ferro e depois comprar a chapa de aço, ferro, viga dos países que fazem a industrialização dele. Eu acho que essa aí é uma bênção, é uma dádiva e ao mesmo tempo um castigo para nós, porque nós somos grandes produtores de commodities. Você tem commodities financeiras, ouro, dólar, você tem commodities ambientais, você tem commodities agrícolas, né? Então nós produzimos aí o minério de ferro, mandamos esse minério de ferro para fora, destruímos as nossas montanhas, olha lá Minas Gerais como é que é, e isso é beneficiado e volta com preço 10, 15 vezes mais do que o preço que nós vendemos lá fora. Quer dizer, você melhora a nossa balança comercial, exporta o produto bruto, mas em compensação recebe o produto beneficiado. Eu vou fazer duas colocações aí. A primeira dela é o seguinte, a realidade é que a gente acaba destruindo as nossas riquezas, né, naturais, vamos dizer assim. E em segundo lugar, queria que você comentasse, a gente poderia, por exemplo, fazer essas, por exemplo, chapa de aço, para o pessoal fazer carro, fogão, geladeira, micro-ondas, né? A gente vende o minério de ferro, né, para o pessoal entender, é uma pedra, né? Eles derretem lá e fazem as chapas. E não seria interessante o Brasil produzir aqui para gerar mão de obra, gerar emprego, Robson? Teria, e Pagliardi, eu vou te dar uma indicação muito importante. Eu escrevi um livro chamado TGA Made in Brasil. Eu acho que nós precisamos de valorizar a marca Brasil. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar fácil de entender. A Colômbia é um grande produtor de café e ele faz um marketing em cima do café beneficiado da Colômbia. Então você tem razão, nós precisamos de beneficiar os nossos produtos internamente, gerar mais empregos na indústria brasileira, e isso faz com que o nosso produto, em vez de ser entregue lá fora cru, ele seja entregue já beneficiado. Por exemplo, a soja. Não precisa entregar soja crua, você beneficia a soja aqui e manda para fora com um preço muito maior e com a marca Made in Brasil, feito no Brasil. Entendi. Robson, e aquela siderúrgica nacional que a gente tinha ali em Volta Redonda ali, ela está funcionando? Ela foi privatizada? Está funcionando a pleno vapor. Passou momentos difíceis, mas continua funcionando por um grande empresário atrás dela. Ela foi terceirizada, privatizada? Foi privatizada. Ela não é mais do governo, então, vamos dizer assim. Companhia Siderúrgica Nacional? Sim. Sim, ela foi privatizada. Tá. Então, eu não entendo. Você pega, por exemplo, aí, né, o minério do ferro. Se você manda para o pessoal lá, e ao invés de nós comprarmos já essas chapas de aço prontas aí, elas poderiam ser produzidas aqui e geraria empregos, e muitos empregos, né, Robson? Perfeitamente. E é isso que eu te falei. O grande problema é forte a produzir o Made in Brasil. Por exemplo, em 1960, o produto japonês era um produto chinês da época, mal visto, mal considerado. O Made in Japan foi um trabalho, foi uma educação, foi toda uma qualificação feita e a transformação dos seus produtos crus, das suas commodities, em produtos beneficiados. Eu acho que o Brasil poderia fazer um bom planejamento, criar a marca Made in Brasil e acentuar isso nos produtos brasileiros transformados que seriam vendidos lá fora com um preço muito maior do que o produto cru, como você mesmo está comentando aí. Robson, nós estamos dando um exemplo do ferro aqui,
Mas quais outros produtos que o Brasil exporta? São muitos, né? Que eles poderiam ser feitos, tratados, fabricados aqui dentro do nosso país. Soja, milho, arroz, trigo, nossa, é uma enormidade de produtos. Petróleo, gás, todos esses produtos são commodities, porque eles mantêm as mesmas características em qualquer lugar do mundo, então você não identifica essa marca. Por isso que eu te falei desse trabalho da marca Made in Brasil, ao estilo da Colômbia. O café colombiano mundialmente tem uma fama, porque foi feito um trabalho em cima disso. Então, tudo que você faz um trabalho planejado, um trabalho direcionado, você transforma aquela commodity num produto reconhecido, porque o preço desses valores são definidos na Bolsa de Commodities de Chicago. Veja bem, nós estamos lá, Chicago que faz o preço desses produtos. Nós não temos ingerência em cima desses produtos, entendeu? Por isso que nós temos que beneficiá-los e criar uma marca Made in Brasil. Vamos falar de um tópico aí realmente, né, que é preocupante, com relação ao petróleo. O preço da gasolina, né? O pessoal está falando aí que até o final do ano a gasolina vai estar custando R$8 o litro, R$9 o litro. Como que está essa situação da balança? Nós estamos exportando esse petróleo bruto aí, não estamos refinando aqui dentro? Veja bem, o problema é que o que nós produzimos não é suficiente para o nosso consumo, então nós temos que importar petróleo. E quando o preço do petróleo está subindo aqui e lá fora, toda vez que nós importarmos esse petróleo, isso vai refletir na nossa balança comercial que nós comentamos no programa passado. Então, à medida que nós estamos importando mais petróleo, porque nós não produzimos o petróleo suficiente, aquilo que eu te falei de nós temos a tecnologia de fundo do mar de trazer petróleo, mas não estamos fabricando petróleo do fundo do mar. Isso significa que nós estamos aumentando o nosso déficit quando nós importamos petróleo de fora. Então o problema do Brasil não é a falta do petróleo em si, da matéria bruta, né, da matéria-prima. É o problema exatamente de talvez um investimento melhor, para que, inclusive, se você conseguir extrair todo o petróleo que a gente precisa, a gente não vai mais depender da balança comercial, da oscilação do dólar, né, Robson? Perfeitamente. Se nós fôssemos produtores autônomos do petróleo consumido no país, o preço seria feito por nós. Nós não dependeríamos da Bolsa de Commodities de Chicago e nós poderíamos colocar o... Por que o petróleo na Venezuela, nos Estados Unidos, é muito mais baixo que o nosso? Do petróleo nos Estados Unidos, do litro do petróleo no Brasil, o litro do petróleo nos Estados Unidos é muito mais baixo. E um dos fatores também preocupantes é o imposto incidente, principalmente o imposto estadual incidente em cima do petróleo, perfeito? Entendi. Então, eu queria conversar 10 minutinhos com o Paulo Guedes, ele que é ministro da Economia, e perguntar para ele, você sabia, agora partindo um pouco do lado da geografia, aquele lençol petrolífero lá que a Venezuela explora, ela tem uma grande parte dela embaixo da Amazônia também, você deve saber disso. Ela não para ali na divisa do país, não tem uma parede ali. O lençol petrolífero, que é considerado um dos maiores do mundo, né, comparativo aí com os árabes, ele está embaixo da Amazônia. E por que não fazer uma refinaria lá, Robson? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que não se usufrui e tira esse petróleo? Porque isso vai gerar empregos na economia lá local. São importantes esses empregos. O Brasil está com um índice altíssimo de desemprego, portanto isso ia gerar uma enormidade de empregos e ia beneficiar toda a economia, não só a economia local, a Amazônia, mas também a economia brasileira como um todo. Sem dúvida nenhuma, e iria baratear na hora que a gente for no posto, né? Exatamente. E aquilo que eu te falei, nada como você criar produtos beneficiados brasileiros made in Brasil e você criar uma marca forte colocada nesses produtos que diferencia os nossos produtos a nível Brasil e a nível mundial, com toda certeza. Agora, vamos explicar para o ouvinte aí. Por exemplo, de repente, né, você sabe que tem lá um lençol petrolífero bastante interessante lá embaixo de Manaus, da Amazônia, e de repente eu pego uma empresa aí, né, o ADO, por exemplo, né, como grande economista, ele resolve montar uma refinaria lá. Aí me parece que a própria Petrobras não vai deixar, é isso? Hoje você tem ainda uma coisa muito
importante que o petróleo nosso é quase na sua enormidade produzido pela Petrobras. Então, isso aí é um monopólio. E o monopólio sempre é prejudicial, em qualquer atividade econômica. Nós precisamos quebrar esse monopólio e deixar empresas estrangeiras operarem aqui no Brasil produzindo petróleo. Isso melhoraria a eficiência da Petrobras, porque ela teria concorrentes, e melhoraria o nosso desenvolvimento dessa indústria petrolífera aqui no Brasil. Porque o pessoal que recebe os dividendos da Petrobras lá vai bem obrigado, né? Mas me parece que o presidente agora está meio propenso aí a abrir um pouco mais esse mercado aí, né? Eu acho que ele foi colocado lá e não foi à toa. Eu acho que tem toda uma tendência aí de uma melhoria nesse setor necessário, né? Porque o Brasil ele é em cima de rodas, né? Então, se você aumenta o preço do petróleo, consequentemente isso aumenta a inflação como um todo. Você já está sentindo isso, a inflação do mês que passou foi 0,98%, quase 1%. Isso, se anualizado, passa acima de 12% ao ano. E é muito para o Brasil de hoje. Nós temos que ter uma inflação aí no máximo 4% ao ano, né? Então, a inflação está fugindo do controle e isso significa que o Banco Central está tentando aumentar os juros para diminuir o consumo na economia brasileira. Robson, esse índice inflacionário que é divulgado pelo governo aí, eu vou falar a verdade para você, economista, pode dar um alento aí, jogar uma luz aí. Eu vou no mercado, rapaz, e toda vez que eu vou, os preços mudaram. Tudo. A inflação está só em 1%. Para mim, está mais. Pagliardi, eu coordenei o curso de administração da Unimax lá em Indaiatuba. E eu tinha um professor lá, professor meu, e ele começou a me pedir que ele queria medir a inflação de Indaiatuba. Eu lembro que isso não foi para frente, porque quando nós começamos a mensurar isso, a inflação real é muito maior do que a inflação divulgada aí nos grandes órgãos da empresa. E a gente percebe, né? A dona de casa não é boba. Ela vai no mercado lá e toda vez tem alteração de preço. Você viu, o café agora parece que vai subir 35%. Não tem nem café a máquina rádio. Subiu muito. 35% subiu o café. Então ficou complicado. E a carne, então, não vou nem falar. A carne... Você sabe que eu passei num rodízio lá em Jundiaí? Eu não comi. 120 quanto o rodízio, Robson? Dá pra comer... Nossa, coisa de louco, hein? Isso é consequência da inflação gerada, né? A inflação vai refletindo em todas as commodities, carne, petróleo, o aço, isso vai espraiando, porque tudo isso aí é transportado via rodoviária. Não sei se você percebeu, mas o Brasil está aumentando a malha ferroviária e isso está incomodando muita gente lá fora, porque isso tende a baratear o transporte dos produtos brasileiros. A Ferronorte aí, que é uma luta para isso vingar, quando a Ferronorte for concluída, isso vai diminuir o preço do transporte dos produtos brasileiros para exportação lá fora. Isso vai melhorar muito os preços dos nossos produtos. Por que essas coisas não vão para frente tão rápido? Existem dentro do próprio Congresso os lobistas de cada segmento, né? A gente sabe que tem um pessoal lá que defende isso, aquele pessoal que defende aquilo, e no fim quem acaba pagando isso aí é a população brasileira, né? Infelizmente, somos nós que pagamos todos esses desmanzelos da política que, se ela não for bem feita, ela pode redundar num fracasso. E nós estamos sentindo na pele isso, que é o aumento da inflação com o desemprego, o pior dos mundos que nós podemos ter. Perfeito. Então vamos lá, só como o tema de hoje foi commodities, né? Então vamos dar uma explicação bem simples aí para o ouvinte entender do que é essa commodities, que ele ouve falar muito aí no rádio, na TV, no Dicas. Nada mais, traduzindo no verdadeiro sentido da palavra, commodity é uma mercadoria. Commodity é uma matéria-prima. Matéria-prima essa que, seja ela produzida no Brasil, seja ela produzida em qualquer lugar do mundo, ela mantém as mesmas características. Então, o ouro é uma commodity, o petróleo é uma commodity, a soja é uma commodity. Então, você tem commodities agrícolas, você tem commodities ambientais, você tem commodities financeiras, né? São matérias-primas, são produtos que mantêm a mesma característica não interessando aonde ele é produzido. Por isso que eu falei que é muito importante você desenvolver uma marca Made in Brasil. Estou frisando isso várias vezes para fixar na mente das pessoas
e de quem estiver nos ouvindo. Perfeito. E só para o ouvinte fixar bem, né? Você pode me corrigir se for o caso. Eu peguei inicialmente o exemplo do ferro aqui, gente, e para vocês entenderem, o minério de ferro é uma pedra, tá? Depois ela é derretida e depois ali que você faz ali as chapas de aço. A chapa de aço que você usa aí na lataria do carro, no fogão, na geladeira, no fogão, né, Robson? Então o que o Brasil está fazendo? O Brasil está vendendo essa pedra para fora e depois o Brasil está comprando essas chapas prontas para utilização na indústria. Um serviço que, se fosse feito em nosso país, além de baratear, ele também geraria muitos empregos, né, Robson? Exatamente. E até para te clarear o que você está dizendo, você há de convir uma coisa que está acontecendo muito celeramente, que é o aumento da compra de empresas chinesas de empresas brasileiras, principalmente nesse setor, porque eles compram aí a matéria-prima bruta e transformam isso e vende para nós o produto beneficiado, que vai custar 10, 15 vezes mais do que o produto cru. E isso está acontecendo em várias empresas, a CPFL e outras empresas brasileiras já foram adquiridas por empresas chinesas e esse movimento tem aumentado. Isso aí aumenta o PIB da China, no caso do exemplo dos chineses? Aumenta, porque a China tá trazendo o produto brasileiro a um preço mais baixo lá para eles, beneficiam isso e vende isso na economia mundial a um preço 10, 15 vezes maior do que ele adquiriu. E ele transforma então isso num superávit da balança comercial chinesa. Não é à toa que a balança comercial chinesa é uma das mais superavitárias do mundo. Com toda certeza, um dos fatores que ajudam nisso é a compra da matéria crua aqui do Brasil, que é beneficiada pela China e é exportada para vários países, inclusive para nós, a um preço muito mais alto do que aquele que foi adquirido. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora ali de 270 milhões de brasileiros para você. O chinês é esperto, né? E nós não temos nenhum chinês no governo, Robson. Nenhum chinês lá com essa visão aí para mudar um pouco aqui o nosso país, melhorar o nosso país. Tem algum chinês no governo? Pois é, não tem, rapaz. Mas o embaixador chinês está dando muita risada ultimamente, porque os chineses cada vez mais estão ampliando a sua participação na economia brasileira, inclusive com terras também, né? Essa percepção não é só de produtos, é de terras também. E essa participação está aumentando a cada dia que eu vejo. E isso eu acho que é preocupante, está acendendo aí uma luz aonde as nossas autoridades lá do comércio exterior, da esplanada dos ministérios, dos embaixadores, deveriam ficar atentos a esse movimento, que é um movimento geopolítico, com toda certeza. É interessante, né? O Paulo Guedes ele tem uma baita equipe econômica à sua disposição. Será que ninguém levanta o dedinho lá e fala para ele, viu? Por que nós não vamos explorar esse minério de ferro aqui em nosso país? Por que nós não vamos perfurar mais um poço lá na Amazônia? Ninguém dá essa ideia, Robson? Eu acho que o Paulo Guedes ele é mais do mercado financeiro, entendeu? Ele está mais preocupado com o Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura. Eu acho que se o Tarcísio tivesse mais poder, aliás, eu ouço comentários, e até vou te dizer isso, que o Tarcísio poderia ser um governador de São Paulo nessa próxima eleição. Eu acho que o Tarcísio é um cara empreendedor, o Tarcísio entende o problema dessa geopolítica e ele seria a pessoa ideal para melhorar essa balança comercial nesse sentido aí de transformar as commodities em produtos beneficiados. Eu acho que o Tarcísio é a pessoa certa lá no governo, só que ele não tem tanto poder quanto o Paulo Guedes que você mencionou. É Tarcísio... Que é o ministro da Economia. Qual é o sobrenome? Tarcísio Gomes. Tarcísio Gomes, né? É parente do Ciro? Não. Nada a ver. Tá bom, então. Vamos lá, então. Olha, acho que nós explicamos aí, pessoal, o que é commodities, né? O pessoal deve ter entendido aí. E agora eu vou revelar um segredo aqui que alguns já sabem, alguns vão saber agora. Um passarinho verde me soprou aqui que, além de você entender da parte de economia, você é um grande poeta. Conta pra nós essa aí. Ué, Guedes, eu já morei em Pagliardi, eu já morei em Curitiba
E lá em Curitiba eu escrevi meu primeiro livro de poesia, Administração e Poesia. Depois eu escrevi Amor e Paixão. Agora, recentemente, eu lancei vídeos poesias, cujo título é Poesias que são um barato. São vídeo-poesias, são 7 vídeo-poesias, R$ 3,97, mais barato que 7 poesias. E essa veia poética minha sempre existiu, e é bacana porque eu posso, de um lado, como administrador e economista empresário, eu posso não falar algumas coisas, porque politicamente não é correto. E como poeta eu posso falar tudo, porque eu tenho a licença poética. Então, esse lado poético me favorece muito, porque eu posso falar tudo que eu quiser com a veia poética. E eu agradeço muito esse dom que Deus me deu. Legal, né? Então você mexe aí com as exatas, né? Que é aí a parte da economia, né? Onde 2 mais 2 tem que ser 4. E tem esse lado agora aí um pouquinho mais expansivo, né? Um economista poeta. Legal. Muito obrigado por você ter me dado essa abertura, e peço às pessoas que tiverem interesse que os meus livros estão na amazon.com.br e no clubedeautores.com.br. E vocês encontram também nas minhas redes sociais os links para achar e adquirir os meus livros. Muito obrigado, Pagliatti. Perfeito, então. Robson, eu quero agradecer a sua participação de hoje. E essa vez aqui eu não vou passar a lição de casa para você. Eu quero que você bole um tema aí para a gente debater com os ouvintes aqui na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Opa, muito obrigado. Eu vou bolar um tema bem interessante, diferente desses que nós estamos comentando. E eu te passo esse assunto logo para que nós possamos falar sobre esse novo assunto, tá bom? Perfeito, daí eu já comento aí com o pessoal, ok? Robson, obrigado, uma ótima quarta para você, hein? Muito obrigado, um grande abraço e uma ótima quarta para vocês aí também.